Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo, este é o vídeo de número 14 de estudo do CompSim, The Computer Simulator versão 08.9 Alpha. A partir desse vídeo nós começaremos o estudo da programação do processador Cariri, né, que é o processador do CompSim baixo nível, né? Bom, antes de iniciar é necessário compreender, né, a estrutura básica do código de um programa em baixo nível, né? Para tanto, a gente precisa primeiro entender a dinâmica de criação de um programa, né? Frequentemente é comum, né, quando criamos um programa de computador, esse programa seja descrito em linguagem de alto nível. Então, por exemplo, aqui a gente tem um programa escrito em C, né, que foi salvo num arquivo chamado teste.c, né? Com o suporte de um compilador, né, esse código ele passa por uma série de análises, basicamente análise léxica, sintática e semântica, para validar as construções da linguagem, para validar o programa, né? E na sequência o compilador ele gera uma tradução desse código para um nível intermediário, no sentido intermediário entre o programador e o computador, que é um código em linguagem assembly, né? Dependendo do compilador, ele pode, além de gerar o assembly, né, ele pode gerar outros artefatos, né? Bom, uma vez que se tem o código assembly, né, que é o código traduzido, que é o código que foi obtido pelo compilador a partir de uma linguagem de alto nível, né, com a ajuda de uma outra ferramenta, que é o montador, né, esse código em assembly ele é traduzido para de fato a linguagem do computador, que são a linguagem em bytecodes, né, que é em códigos binários, é a linguagem que o computador compreende, né. No entanto, esse código ainda não está pronto para se tornar um executável, tá? Dependendo do sistema operacional, dependendo do programa, né, que vai fazer uso de algumas bibliotecas ou não, né? Uma terceira ferramenta é utilizada, que é conhecida como linker, né, que tem duas tarefas básicas. A primeira delas é anexar, né, as bibliotecas ao código fonte que foi traduzido para bytecodes, né? Dependendo do sistema operacional, essa linkagem, né, ela pode ser estática ou dinâmica. A linkagem estática ela anexa de fato as bibliotecas ao programa, né, de forma que o programa ele inclua todas as bibliotecas. E se dependendo do SO também podem existir as bibliotecas dinâmicas, que são aquelas que são compartilhadas por vários programas. Então o linker ele faz alterações no programa, né, em bytecodes para que ele possa utilizar essas bibliotecas dinâmicas. Uma outra função do linker é ajustar o endereçamento desse programa, né? A gente sabe que quando um programa é carregado na memória principal, né, dependendo do sistema operacional, esse programa ele pode ocupar diferentes endereços de memória, tá? Então o linker ele ajusta esse programa para relativizar esse esquema de endereçamento. E aí ele gera de fato, né, por fim, o programa executável. É importante destacar que alguns compiladores fazem todas essas etapas, né? Por exemplo, o GCC, que é o compilador nativo do Linux, ele realiza todas essas etapas, compilação, montagem e linker, num passo só, tá? Mas é possível você parametrizar os modos de operação do compilador para que ele possa gerar cada um desses artefatos separadamente, né? Bom, uma vez que o programa foi criado, né, ele vai consistir de um arquivo que está gravado no disco, né? No caso aqui, no nosso exemplo, é o HD, né? Para que ele possa entrar em execução, esse programa ele tem que ser copiado para a memória principal, tá? O processador ele interage diretamente com a memória principal, porque é lá que ele vai buscar os dados e instruções, tá? Então, para isso, o sistema operacional conta com uma ferramenta chamada o loader, né, que é responsável por carregar o programa na memória. O loader ele
ele atua da seguinte forma, né? O primeiro passo é analisar o programa, né, o arquivo executável, que vai incluir algumas marcações do compilador, marcações do montador, marcações do linker, né? E aí a partir dessas marcações, né, o loader, o que é que ele faz? Ele vai analisar a memória principal, memória RAM, verifica se existe espaço disponível, né? De acordo com as marcações no programa, ele segmenta essa memória, né, naqueles segmentos que a gente já conhece, né, o segmento de código ou de texto, o segmento de dados e a pilha, né? E na sequência ele copia as instruções do programa para o segmento de código, copia as estruturas de dados, né, os dados inicializados e, enfim, as variáveis para o segmento de dados, né, e inicializa a pilha do programa, tá? Bom, o próximo passo, né, uma vez que a memória foi alocada, foi segmentada e as instruções e os dados foram copiados e a pilha inicializada, o loader ele vai configurar os registradores de segmento do processador, no caso aqui o CS, o DSSS, SP, para apontar para os respectivos segmentos na memória, tá? Com isso, o programa ele pode entrar em execução, tá? Bom, o nosso foco aqui, né, como nós iremos trabalhar com programação em nível de máquina ou em baixo nível, né, a etapa que vai ser importante para a gente nesse momento é essa aqui, que está destacada. No caso, é aquela onde se tem um código assembly, né, e se faz uso de um montador para ele gerar o respectivo programa em bytecodes, tá? Se a gente for analisar a estrutura de um programa assembly, ele pode variar, né, de arquitetura para arquitetura, ou seja, dependendo do processador ele pode variar. O código assembly pode variar também a depender do sistema operacional e também pode variar a depender do montador que vai ser utilizado, tá? No caso do CompSim, né, um código assembly ele tem basicamente 4 seções, tá? Que são essas que estão destacadas em verde aqui no diagrama. A primeira seção, a seção .code, ela inclui, né, a partir dessa marcação .code, a partir dela eu tenho as instruções do meu programa, né? A segunda seção no código é a seção .data, que vai conter aquelas estruturas de dados, no caso as variáveis, os arrays, né, os vetores, que foram inicializados, ou seja, quando se cria uma variável e já se atribui um valor a ela, né? Da mesma forma o array, quando você cria um array já inicializando o array com dados. Então a seção .data vai incluir os dados inicializados ou os dados ou as estruturas de dados que foram definidas. A seção BSS é uma seção opcional, tá? Que significa Block Starter by Symbol, ou em outras palavras é um segmento, é uma seção do código, né, que vai incluir dados não inicializados. Então, por exemplo, no momento que você cria uma variável e não inicializa, o local para isso é a seção BSS. No entanto, essa seção ela é opcional, tá? Então, basicamente um código em assembly no CompSim ele tem que ter obrigatoriamente as seções .code, .data, .stack, sendo que pode ter também a seção BSS, que é opcional, né? E por fim, a marcação, né, .stack, que é utilizada para a inicialização da pilha do programa, né? Se a gente fizer um paralelo, né, com o código assembly e a estrutura da memória, né, a estrutura de memória de um programa, dá para ver que existe algumas particularidades, né? Dá para ver que existe algumas informações que são compatíveis. Por exemplo, a seção .code, né, ela é naturalmente montada, né, com o uso do montador, né, o assembler, né, as instruções são montadas e vão compor o segmento de código, tá? As seções .data e .bss, quando houver a seção BSS, né, com apoio do montador, vão compor os bytecodes, as estruturas de dados que vão fazer parte da
do segmento de dados. E por fim, a marcação .stack, né, ela vai dar subsídios para configuração, né, do segmento de pilha do programa, tá? Então, só recapitulando, né, um código assembly no CompSim ele vai ter as seções .code, .data e .stack obrigatoriamente, onde .code vai incluir as instruções do programa, tá? A seção .data vai incluir as definições de dados, ou seja, as estruturas de dados, como variáveis e arrays que vão ser inicializados. A seção BSS, que é opcional, ela vai incluir somente a declaração de dados, ou seja, os dados que vão ser, as estruturas de dados que vão ser declaradas, mas não inicializadas, é um segmento opcional. E a seção .stack, ela serve para a criação da pilha do programa, tá? Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.